A vida não é útil. Ailton Krenak. Não se come dinheiro. Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para nos suprir com roupa, comida, abrigo. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a subhumanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso. Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá. E vamos largando no percurso tudo que não interessa. O que sobra, a subhumanidade. Alguns de nós fazemos parte dela. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos. Porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar. Mas, em algum momento, o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar, independentemente do nosso decreto, da nossa disposição. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que se cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal de humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicação de aerossol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. E, se nós não estamos com nada, deveríamos ter contato com a experiência de estar vivos para além dos aparatos tecnológicos que podemos inventar. A ideia da economia, por exemplo, essa coisa invisível, a não ser por aquele emblema de cifrão, pode ser uma ficção afirmar que se a economia não estiver funcionando plenamente, nós morremos. Nós poderíamos colocar todos os dirigentes do Banco Central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá, com a economia deles. Ninguém come dinheiro. Hoje de manhã eu vi um indígena norte-americano do Conselho dos Anciões do povo Lakota falar sobre o coronavírus. É um homem de uns 70 e poucos anos, chamado Wakaum Mané, também conhecido como Vernon Foster. Vernon, que é um típico nome americano, pois quando os colonos chegaram na América, além de proibirem as línguas nativas, mudavam os nomes das pessoas. Pois repetindo as palavras de um ancestral, ele dizia: quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Quem sabe a própria ideia de humanidade, essa totalidade que nós aprendemos a chamar assim, venha se dissolver com esses eventos que estamos experimentando. Se isso acontecer, como é que os caras que concentram a grana do mundo, que são poucos, vão ficar? Quem sabe a gente consiga tirar o chão debaixo dos pés deles, porque eles precisam de uma humanidade, nem que seja ilusória, para terrorizarem toda manhã com a ameaça de que a bolsa vai cair, de que o mercado está nervoso, de que o dólar vai subir. Quando tudo isso não tiver sentido nenhum, o dólar que se exploda, o mercado que se coma, aí não vai ter mais lugar para essa concentração de poder. Porque a concentração de qualquer coisa só pode existir num determinado ambiente. Até a poluição. Se ela se espalhar sem contenção, o que vai acontecer? O ar vai passar por um processo de limpeza? O ar das cidades não ficou mais limpo quando diminuímos o ritmo? Acredito que essa ilusão de uma casta de humanoides que detém o segredo do santo grau, que se entope de riqueza
e enquanto aterroriza o resto do mundo pode acabar implodindo? Talvez a pista mais recente sobre isso seja aquela história dos bilionários que estão construindo uma plataforma fora da Terra para irem viver, sei lá, em Marte. A gente deveria dizer: vão logo, esqueçam a gente aqui. Deveríamos dar um passo livre para eles, para os donos da Tesla, da Amazon. Podem deixar o endereço que depois a gente manda os suprimentos. Parece que a ideia de concentração de riqueza chegou a um clímax. O poder, o capital entraram em um grau de acúmulo que não há mais separação entre gestão política e financeira no mundo. Houve um tempo em que existiam governos e revoluções. Na América Latina houve mais. O México, nos séculos XIX e XX, foi um verdadeiro laboratório delas. Hoje, essa cultura de revoluções de povos que se movem e derrubam governos, criam outras formas de governança, não tem mais sentido. Nem na América Latina, nem na África, nem em continente nenhum. Isso porque os governos deixaram de existir. Somos governados por grandes corporações. Quem vai fazer uma revolução contra corporações? Seria como lutar contra fantasmas. O poder hoje é uma abstração concentrada em marcas, aglutinadas em corporações e representada por alguns humanoides. Não tenho dúvida de que esses humanoides, focados no poder da grana, também vão sofrer uma saturação. Estamos experimentando uma gradual mudança na condição de vida do planeta, e seremos todos postos no mesmo patamar. Um cara que tem 300 trilhões, e eu e você, vamos ficar todos na mesma. Essa gente que detém a riqueza é capaz de descaradamente ter centros onde não enfrentarão problemas com doença alguma, pois ficarão blindados, cada um com seu respirador reservado. O que eles não sabem é que a fonte de energia para o bunker secreto deles também pode ser desligada, que independente do aparato que estiverem reunindo, podem acabar feito aquele astronauta de 2001, uma odisseia no espaço, que sai para dar uma olhada lá fora e o tubinho dele se solta. Então, quem sabe, essa nata de gente que há muito tempo se acostumou a assistir ao mundo morrer das torres de seus castelos, tenha que experimentar uma certa igualdade de risco. Alguns críticos dizem que não, que esses caras sempre tiveram uma capacidade incrível de transformar a crise em oportunidade para ficarem mais concentrados e mais ricos. Mas isso também tem limite. Até uma lei da física mostra que nada pode se concentrar tanto assim. Por isso, alguns reatores nucleares vazam ou explodem. Estamos viciados em modernidade. A maior parte das invenções é uma tentativa de nós, humanos, nos projetarmos em matéria para além dos nossos corpos. Isso nos dá a sensação de poder, da permanência, a ilusão de que vamos continuar existindo. A modernidade tem esses artifícios. A ideia da fotografia, por exemplo, que não é tão recente, projetar uma imagem para além daquele instante que você está vivo é uma coisa fantástica. E assim ficamos presos em uma espécie de looping sem sentido. Isso é uma droga incrível, muito mais perigosa que as que o sistema proíbe por aí. Estamos a tal ponto dopados por essa realidade nefasta de consumo e entretenimento que nos desconectamos do organismo vivo da Terra. Com todas as evidências, as geleiras derretendo, os oceanos cheios de lixo, as listas de espécies em extinção aumentando, será que a única maneira de mostrar para negacionistas que a Terra é um organismo vivo é escortejá-la, picá-la em pedaços e mostrar: olha, ela é viva? É de uma estupidez absurda. James Lovelock, criador da teoria de Gaia, foi colocado para fora de um programa de pesquisa da NASA, marginalizado pela turma que acreditava demais na teoria de Darwin. Para eles, a ideia de que a Terra é um organismo vivo era anticientífica. Até o final da década de 1990, se desprezou qualquer pesquisa que quisesse tratar esse organismo como uma coisa inteligente. Thomas Lovejoy, que é considerado o pai dos estudos da biodiversidade, e todo um grupo de pesquisadores que trabalhava sobre a teoria de Gaia foram dispersos. Os status de alguns desses cientistas foi caindo até o ponto de não ter mais ninguém financiando suas pesquisas. Claro, há discípulos deles que seguem trabalhando. Aqui no Brasil, por exemplo, temos o Antônio Nobre, que é um continuador dessas especulações
sobre as diferentes linguagens que o organismo da Terra utiliza para se comunicar conosco. Mas, nos últimos 5, 6 anos, com o agravamento da crise climática, com o planeta fervendo, esses negacionistas começaram a declinar de sua posição cética e querer entender a teoria de Gaia. Deixo isso para os incrédulos. Quem já ouviu a voz das montanhas, dos rios e das florestas, não precisa de uma teoria sobre isso. Toda teoria é um esforço de explicar para cabeças duras a realidade que eles não enxergam. Nós, seja na floresta, seja em um apartamento, precisamos despertar nosso poder interior e parar de ficar caçando um culpado ao nosso redor. Uma corporação, um governo. Porque essas coisas todas acabam. E nós não podemos ter uma data de validade igual a delas. Não podemos ficar esperando o governo mandar suprimentos, ou supermercado, ou qualquer uma dessas fábricas que empacotam de tudo. A maioria das pessoas não só come coisas aparentemente envenenadas, tipo morangos e tomates, como também consome muita coisa que nem sabe o que é. Tem uma composição lá qualquer, cheia de nomes que não sabemos o que significam. Ora, como é que você vai acreditar naquilo? Podem ter processado qualquer lixo e estarem te dando para comer. Por isso, seria muito melhor a gente cuidar da nossa sementinha, ver ela brotar, acompanhá-la e então colher. Só assim você vai saber de onde vem o que come. Em diferentes lugares, tem gente lutando para esse planeta ter uma chance, por meio da agroecologia, da permacultura. Essa micropolítica está se disseminando e vai ocupar o lugar da desilusão com a macropolítica. Os agentes da micropolítica são pessoas plantando horta no quintal de casa, abrindo calçadas para deixar brotar seja lá o que for. Elas acreditam que é possível remover o túmulo de concreto das metrópoles. Penso muito na música Refazenda, do Gilberto Gil, naqueles versos que dizem: abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. O tempo passou, as pessoas se concentram em metrópoles e o planeta virou um paliteiro. Mas agora, de dentro do concreto, surge essa utopia de transformar o cemitério urbano em vida. A agrofloresta e a permacultura mostram aos povos da floresta que existem pessoas das cidades viabilizando novas alianças, sem aquela ideia de campo de um lado e cidade de outro. Quem pode dizer, mas nós não vamos voltar a ser uma sociedade agrícola? Provavelmente não. Inclusive porque a agricultura mesmo não é o que a gente está fazendo em lugar nenhum do mundo. Campanha imoral de que agro é tech, Tem essa campanha moral de que agro é tech, agro é pop, o agro é tudo, na qual mostram todo o processo de industrialização não somente de alimentos, mas também de minérios. Tudo virou agro. Minério é agro, assalto é agro, roubo do planeta é agro e tudo é pop. Essa calamidade que nós estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar a conta dela para o agro. Aqui na minha região, a Vale está aparecendo na Bolsa de Valores, nervosa. Desde que o mundo parou, ela acelerou. Os trens dela passam a 300, 500 metros da minha casa. Apenas um rio em coma nos separam da estrada de ferro. E a composição dos trens é gigante. A terra treme quando eles passam. O vai e vem não para, a noite inteira, o dia inteiro. Eu até fiquei pensando, será que estão fazendo o último assalto? Estão piores que antes. A febre deles subiu. Acho que um navio, em algum lugar do mundo, falou, manda logo tudo. Acelera aí. O jeito é olhar para o nosso interior e não ficar supervalorizando o trem que passa lá fora. Temos que parar de nos desenvolver e começar a nos envolver. Quando tudo está entrando em parafuso, você tem que ter alguém para chamar. Eu chamo Drummond. Para mim, ele é um daqueles paraquedas coloridos que eu menciono em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Homem, as Viagens. É um poema sobre isso que estamos vivendo. Restam outros sistemas fora, do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta ao homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé do chão, do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem.
descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Drummond é meu escudo. Ainda vamos descobrir segredos fantásticos dele no futuro, como a sacada que teve do homem indo à Lua, que coincidiu com o foguete sendo mandado para o espaço. Naquele tempo, a NASA representava um projeto comum do Ocidente ao especular sobre o espaço. Mas, ultimamente, ela faz uma parceria público-privada com os bilionários que ficam com essa maluquice de criar uma biosfera, uma cópia da Terra. Essa cópia vai ser tão medíocre quanto eles. Se uma parte de nós acha que pode colonizar outro planeta, significa que ainda não aprendemos nada com a experiência aqui na Terra. Eu me pergunto quantas terras essa gente precisa consumir até entender que está no caminho errado. Também não sei como vamos fazer para decifrar esse enigma. BHP Samarco Vale. O complexo que envolve a extração, o processamento e o despacho. Para outros cantos do planeta, das nossas montanhas, aquelas pelas quais o Milton Nascimento chora em suas canções ao vê-las sendo devoradas. Em algum ponto, os poemas de Drummond e as canções do Milton se encontram. Na década de 1990, andei por outros lugares. Depois, voltei para Minas, para passar mais tempo aqui. E precisei reestabelecer uma relação com este lugar, onde as montanhas são feitas de vento. Existem para serem comidas. Fiquei pensando no destino trágico do território que carrega este nome, Minas Gerais. Diamantina também, com mineradores entrando lá para tirar diamante, pedras preciosas. Essa obsessão por furar o chão. O lugar onde estou é chamado de quadrilátero ferrífero. É de um mau gosto enorme dar um nome desses para um lugar. O que ele quer dizer? Que estamos ferrados? 2 barragens, uma em Mariana e outra em Brumadinho, derramaram ferro em cima da gente. O longo processo de desenvolvimento dessas tecnologias que nos enchem de orgulho também encheu os rios de veneno. Eu falei de esquartejar a terra, mas nem será preciso. A maquinaria que esses caras enfiam nas montanhas, o que ocorreu na bacia do Rio Doce, esse rio cauterizado pela lama da mineração, é uma sondagem tão invasiva da terra que já dilacerou. Aqui, do outro lado do rio, há uma montanha que guarda nossa aldeia. Hoje ela amanheceu coberta de nuvens. Caiu uma chuva. E agora as nuvens estão sobrevoando seu cume. Olhar para ela é um alívio imediato para todas as dores. A vida atravessa tudo. Atravessa uma pedra, a camada de ozônio, geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme. Atravessa de norte a sul, como uma brisa, em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta numa dimensão imaterial. Em vez de ficarmos pensando no organismo da Terra respirando, o que é muito difícil, pensemos na Terra atravessando montanhas, geleiras, rios, florestas. A vida que a gente banalizou, que as pessoas nem sabem o que é e pensam que é só uma palavra. Assim como existem as palavras vento, fogo, água, as pessoas acham que pode haver a palavra vida, mas não. Vida é transcendida, está para além do dicionário, não tem uma definição. Sonhos para adiar o fim do mundo. Quando pergunto se somos mesmo uma humanidade, é uma oportunidade de refletirmos sobre a sua real configuração. Se ela convoca nossas redes e conexões desde a antiguidade. Se a contribuição que aquele pessoal nas cavernas deu ao inconsciente coletivo, esse oceano que nunca se esgota se liga com os nossos terminais aqui, nessa era distante. Se em vez de olharmos nossos ancestrais como aqueles que já estavam aqui há muito tempo, invertermos o binóculo, seremos percebidos pelo olhar deles. Siddhartha Ribeiro traz uma revelação muito interessante, que as cenas de caça nas pinturas rupestres podem não estar registrando apenas atividades cotidianas, mas falando de sonhos. Sempre fomos capazes de observar uma diferença entre a experiência desperta e o mundo dos sonhos. Então, de certo, conseguimos trazer para a vigília histórias desse outro mundo. O tipo de sonho a que me refiro é uma instituição que admite sonhadores, onde as pessoas aprendem diferentes linguagens, se apropriam de recursos para dar conta de si e do seu entorno. O entorno de um caçador, por exemplo, é aquele que aparece nos desenhos das cavernas de 20 mil, 30 mil anos atrás.
Os sonhos de alguém que está hoje preocupado com cataclismas, com a tragédia ambiental do planeta, podem ser mais parecidos com os de um pajé chavante, como aquele que me chamou 40 anos atrás na Serra do Roncador. Ali, próximo ao Xingu, na terra indígena Pimentel Barbosa, vivia um senhor chamado Sibupá. Um dia, esse ancião chamou seus sobrinhos de adoção, eu entre eles, e nos disse: eu tive um sonho em que o espírito da caça estava muito bravo e dizia que eu era um irresponsável, que eu não estava cuidando bem dos espíritos dos bichos, que os Varadzu, os brancos, estavam predando tudo e logo acabaria a caça, e as pessoas não teriam mais o que comer. Na visão daquele pajé, que os jovens foram convocados a partilhar, a terra ficaria desolada. Foi ali que eu atinei que tinha algo na perspectiva dos povos indígenas, em nosso jeito de observar e pensar, que poderia abrir uma fresta de entendimento nesse entorno que é o mundo do conhecimento. Naquele tempo comecei a visitar as florestas do Acre, de Rondônia, e por todos os lados os pajés diziam: vocês precisam tomar cuidado, porque o mundo dos brancos está invadindo a nossa existência. Invadindo. Na época, eu ouvia os velhos como um espectador. Até que comecei a ter os mesmos sonhos premonitórios ao olhar as estradas, os tratores e as motosserras chegando, o barulho delas derrubando as grandes árvores, a revolta dos rios. Passei a ouvir os rios falando, ora com raiva, ora ofendidos. Nós acabamos nos constituindo como um terminal nervoso do que chamam de natureza. E a ciência daquele pajé, alertando toda uma geração que hoje está com 50, 60 anos, de que seu território ficaria devastado e sem caça, se cumpriu de maneira absolutamente correta. O agronegócio invadiu o cerrado, o Xingu virou uma pizza. Uma pizza não, uma empadinha cercada de soja por todos os lados, com tratores cortando tudo. Desde aquela época, experiencio o sentido do sonho como instituição que prepara as pessoas para se relacionarem com o cotidiano. Essa instituição também se comunica com esferas mais domésticas. Sonhar é uma prática que pode ser entendida como regime cultural, em que de manhã cedo as pessoas contam o sonho que tiveram, não como uma atividade pública, mas de caráter íntimo. Você não conta seu sonho em uma praça, mas para as pessoas com quem tem uma relação, o que sugere também que o sonho é um lugar de veiculação de afetos. Afetos no vasto sentido da palavra, não fala apenas de sua mãe e seus irmãos, mas também de como o sonho afeta o mundo sensível, de como o ato de contá-los é trazer conexões do mundo dos sonhos para o amanhecer, apresentá-los aos seus convivas e transformar isso na hora em matéria intangível. Quando o sonho termina de ser contado, quem o escuta já pode pegar suas ferramentas e sair para as atividades do dia. O pescador pode ir pescar, o caçador pode ir caçar, e quem não tem nada a fazer pode se recolher. Não há nenhum véu que o separa do cotidiano, e o sonho emerge com maravilhosa clareza. Existem muitos tipos de sonhos. Se alguém me chama para fazer uma viagem, eu espero sonhar com aquilo. Se eu não sonhar com a viagem ou com um convite para sair de onde estou, significa que eu não vou. Nunca sei o que vou fazer antecipadamente. É uma orientação que pode ser pensada como mágica, mas na verdade é o nosso modo de vida. Enquanto perseverarmos nele, vamos continuar sendo quem somos. Essa experiência de uma consciência coletiva é o que orienta as minhas escolhas. É uma forma de preservar nossa integridade, nossa ligação cósmica. Estamos andando aqui na Terra, mas andamos por outros lugares também. A maioria dos parentes indígenas faz isso. É só você olhar a produção dos mais jovens que estão interagindo com o campo da arte e da cultura, publicando, falando. Você percebe neles essa perspectiva coletiva. Não conheço nenhum sujeito de nenhum povo nosso que saiu sozinho pelo mundo. Andamos em constelação. Os Krenak são parentes dos Chavantes, dos Craô, dos Kayapó. Somos um povo G. Então digamos que nós somos caçadores, não agricultores. Creio que ainda persistem cosmovisões e mentalidades constituídas por povos caçadores-coletores, mesmo em situação adversa em que não há mais o que caçar nem o que coletar. Essas tradições ainda têm, na contemporaneidade, ligação direta com a nossa subjetividade. Por isso os caçadores sonham de um jeito e os agricultores de outro. Tem uma história antiga do povo Krenak que diz que o Criador deixou uma humanidade aqui na Terra e foi para algum outro lugar do cosmos. Um dia ele se lembrou de nós e disse: "Ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra. Preciso ver o que eles se tornaram." Mas enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou: e se eles tivessem se tornado algo pior do que eu posso conceber?
O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte, vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços, se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam e o levaram para o acampamento com a intenção óbvia de comê-lo. Duas crianças gêmeas, que observavam a cena, evitaram que ele fosse levado para a fogueira. Então ele se revelou para os meninos, que antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do alto de uma colina, os meninos gritaram: "Avô, o que você achou da gente e das suas criaturas?" E Deus respondeu: "Mais ou menos." A ideia dos Krenak sobre a criatura humana é precária. Os seres humanos não têm certificado, podem dar errado. Essa noção de que a humanidade é predestinada é bobagem. Nenhum outro animal pensa isso. Os Krenak desconfiam desse destino humano. Por isso a gente se filia ao rio, à pedra, às plantas e a outros seres com quem temos afinidade. É importante saber com quem podemos nos associar, em uma perspectiva existencial mesmo, em vez de ficarmos convencidos de que estamos com a bola toda. Foi esse ponto de observação que me fez afirmar que nós não somos a humanidade que pensamos ser. É mais ou menos o seguinte: se acreditamos que quem habita nesse organismo maravilhoso que é a Terra são os tais humanos, acabamos incorrendo no grave erro de achar que existe uma qualidade humana especial. Ora, se essa qualidade existisse, nós não estaríamos hoje discutindo a indiferença de algumas pessoas em relação à morte e à destruição da base da vida no planeta. Destruir a floresta, o rio, destruir as paisagens, assim como ignorar a morte das pessoas, mostra que não há um parâmetro de qualidade nenhum na humanidade, que isso não passa de uma construção histórica não confirmada pela realidade. O século XX, com todas as suas guerras, demonstra bem isso. Foi preciso fazer uma espécie de armistício, porque nos armamos a tal ponto que seríamos capazes de destruir o planeta, várias vezes. Se nossa técnica nos levou a isso, de fato já demos prova suficiente de nossa desqualificação, de nosso abuso dos outros seres. Todos estão ofendidos com a nossa grosseria. Se estamos envergonhados com o que aconteceu no nosso país, na biosfera há milhões de seres olhando a nossa baixaria e perguntando: o que esses humanos estão fazendo? Estamos vivendo uma tragédia global. Mesmo que alguns coletivos humanos pensem para além da linha d'água, são apenas uma amostra grátis dessa humanidade. Precisamos evocar do meio disso alguma visão para sairmos desse pântano. Isso que as ciências políticas e econômicas chamam de capitalismo teve metástase, ocupou o planeta inteiro e se infiltrou na vida de maneira incontrolável. Se quisermos, após essa pandemia, reconfigurar o mundo com essa mesma matriz, é claro que o que estamos vivendo é uma crise, no sentido de erro. Mas se enxergarmos que estamos passando por uma transformação, precisaremos admitir que nosso sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de outra maneira. Nós podemos habitar este planeta, mas deverá ser de outro jeito. Senão seria como se alguém quisesse ir ao pico do Himalaia, mas pretendesse levar junto sua casa, a geladeira, o cachorro, o papagaio, a bicicleta. Com uma bagagem dessas, ele nunca vai chegar. Vamos ter que nos reconfigurar radicalmente para estarmos aqui. E nós ansiamos por essa novidade. Ela é capaz de nos surpreender. Terá o sentido da poesia de Caetano Veloso na música Um Índio. Nos surpreenderá pelo óbvio. De repente, vai ficar claro que precisamos trocar de equipamentos. E, surpresa, o equipamento que precisamos para estar na biosfera é exatamente nosso corpo. Alguns povos têm o entendimento de que nossos corpos estão relacionados com tudo que é vida, que os ciclos da Terra são também os ciclos dos nossos corpos. Observamos a Terra, o céu e sentimos que não estamos dissociados dos outros seres. O meu povo, assim como outros parentes, tem essa tradição de suspender o céu. Quando ele fica muito perto da Terra, há um tipo de humanidade que, por suas experiências culturais, sente essa pressão. Ela é sazonal. Aqui nos trópicos, essa proximidade se dá na entrada da primavera. Então é preciso dançar e cantar para suspendê-lo, para que as mudanças referentes à saúde da Terra e de todos os seres aconteçam nessa passagem. Quando fazemos a Taruandê, esse ritual é a comunhão com a teia da vida que nos dá potência. Suspender o céu é ampliar os horizontes de todos, não só dos humanos. Trata-se de uma memória, uma herança cultural do tempo em que nossos ancestrais estavam tão harmonizados com o ritmo da natureza que só precisavam trabalhar algumas horas do dia para proverem tudo que era preciso para viver. Em todo o resto do tempo, você podia cantar, dançar, sonhar.
O cotidiano era uma extensão do sonho, e as relações, os contratos tecidos no mundo dos sonhos continuavam tendo sentido depois de acordar. Quando pensamos na possibilidade de um tempo além deste, estamos sonhando com um mundo onde nós, humanos, teremos que estar reconfigurados para podermos circular. Vamos ter que produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos para sermos acolhidos por esse mundo e nele podermos habitar. Se encararmos as coisas dessa forma, isso que estamos vivendo hoje não será apenas uma crise, mas uma esperança fantástica, promissora. A máquina de fazer coisas. As diferentes narrativas indígenas sobre a origem da vida e a nossa transformação aqui na Terra são memórias de quando éramos, por exemplo, peixes. Porque tem gente que era peixe, tem gente que era árvore antes de se imaginar humano. Todos nós já fomos alguma outra coisa antes de sermos pessoas. Essa mensagem atravessa narrativas de nossos parentes Ainu, que vivem no norte do Japão e na Rússia, dos Guarani, dos Yanomami, dos parentes que vivem no Canadá e nos Estados Unidos. Quem sabe até os mesopotâmios, aquela gente muito antiga, tivessem histórias dessa natureza? Os ameríndios e todos os povos que têm memória ancestral carregam lembranças de antes de serem configurados como humanos. Quando os povos originários se referem a um povo como uma nação que fica de pé, estão fazendo uma analogia com árvores e florestas, pensando as florestas como entidades, vastos organismos inteligentes. Nesses momentos, os genes que compartilhamos com as árvores falam conosco e podemos sentir a grandeza das florestas do planeta. Esse sentimento torna mobilizar pessoas para a ideia que já ficou banalizada de proteger as florestas. Existem clubes que se associam para proteger um bosque, para criar uma reserva natural. E aqui mesmo, um vizinho meu, o Sebastião Salgado, tem um sítio que é o Instituto Terra. Trata-se de uma pequena amostra da região devastada do Médio Rio Doce que foi manejada com o intuito de mostrar às pessoas que é possível restaurar a floresta. Cada um de nós, não a economia, não o sistema todo, pode atuar positivamente nesse caos e trabalhar, digamos assim, por uma auto-harmonização. Mas, nos últimos 40 anos, a luta para conter o desmatamento já virou até programa do Banco Mundial, da ONU, e tudo se mostrou ineficaz. Não conseguimos frear o desmatamento no planeta. As únicas florestas pintadas com muita competência e capacidade de volume são as de vida curta, que em 6, 8 anos são cortadas para virar celulose. O que estou tentando dizer é que a minha escolha pessoal de parar de derrubar a floresta não é capaz de anular o fato de que as florestas do planeta estão sendo devastadas. Minha decisão de não usar o automóvel e o combustível fóssil, de não consumir nada que aumente o aquecimento global, não muda o fato de que estamos derretendo. E quando alcançarmos mais 1,5 grau de temperatura no planeta, muitas espécies morrerão antes de nós. Aquele urso branco que passeia no Ártico já está parecendo um cachorro que se perdeu. Está morrendo de fome, a cor dele mudou, está doente, dá dó ver aquele urso. Não acho que foi apelação publicitária usar a imagem dele para mostrar como nós predamos a vida no Ártico. Foi impressionante durante a pandemia como aceitamos a convocatória para ficar em casa e fazer o distanciamento social. Salvo alguns excêntricos, todo mundo que pôde concordou com ela. Ora, se somos capazes de ouvir um comando desses, todos ao mesmo tempo, de permanecermos em casa, por que não seríamos capazes de ouvir o comando de parar de predar o planeta, de parar de destruir os rios, as florestas? Esse é um valor transcendente. Muita gente afirma que o que nosso distingue dos outros seres é a linguagem. O fato de falarmos, termos discernimento e criarmos relações sociais. Ora, se a principal marca dos humanos é se distinguir do resto da vida terrestre, isso nos aproxima mais da ficção científica que defende que os humanos que estão habitando a Terra não são daqui. Em meio a esse tempo suspenso, cheio de surpresas, um amigo com quem me comunico há muito tempo me falou: "Sabe, Ailton, muito provavelmente essa gente que está aqui na Terra veio de outras constelações. Eram androides e tiveram um passado bem negativo, por isso carregam essa doença de máquina.
humanas. Isso me fez pensar que os gregos, em algum momento, começaram a perceber a Terra como um mecanismo, e achei apavorante. Mas quem sabe não sejam todos humanos que não são daqui, e essa humanidade seja constituída de muitos pedaços? Somos povos, tribos, constelações de gente espalhados pela terra, com diferentes memórias de existência. Amigos que trabalham com a história da filosofia e da tecnologia me disseram que o desvio dos humanos em seu sentimento de pertencimento à totalidade da vida se deu quando descobriram que podiam se apropriar de uma técnica, atuar sobre a terra, sobre a água, sobre o vento, sobre o fogo, até sobre as tempestades que antes interpretavam como sendo fruto de um poder sobrenatural. Nas tradições que eu compartilho, não existe poder sobrenatural. Todo poder é natural e nós participamos dele. Os xamãs participam deles. Os pajés, em suas diferentes cosmogonias, saem daqui e vão a outros lugares no cosmos. Há um trânsito dos terranos em vez de terráqueos, porque assim, se tiver gente que não é daqui, está incluída na Terra e fora dela. Davi Copenaua, em seu livro A Queda do Céu, nos conta sobre esse trânsito no Cosmovisão Yanomami. Tem um sujeito que é sobrinho do Sol e é parente dos Yanomami. Eu achei maravilhosa a ideia de que alguém é seu parente e ser afiliado a um astro, não no sentido simbólico, mas real, de alguém que pode negociar com o Sol algo do interesse da sua casa, porque se trata de um sobrinho seu, um afiliado, um cunhado. Esse parentesco de habitantes da Terra com seres ou organismos que estão fora dela tem me interessado, especialmente nesse tempo de ficção de ideias. Estão aparecendo muitas sugestões de mundos, sempre acompanhados da ideia de que estão em choque. Eu não percebo esse momento que estamos vivendo como uma situação limite. Acho que o que estamos passando é uma espécie de ajuste no foco, no qual temos a oportunidade de decidir se queremos ou não apertar o botão da nossa autoextinção. Mas todo o resto da Terra vai continuar existindo. Não consigo nos imaginar separados da natureza. A gente pode até se distinguir dela na cabeça, mas não como organismo. A possibilidade de sobrevivermos com esse corpo em Marte ou em qualquer outro planeta vai depender de um aparato tão complexo que será mais fácil arrumarmos máscaras e respiradores e continuarmos aqui. E olha que não estamos dando conta nem disso. Essas incríveis tecnologias que a gente utiliza hoje, que nos põem em conexão, têm uma boa dose de ilusão. São como um troféu que a ciência e o conhecimento nos deram e que usamos para justificar o rastro que deixamos no planeta. O planeta está nos dizendo: vocês piraram, se esqueceram de quem são e agora estão perdidos achando que conquistaram algo com os brinquedos de vocês. Pois a verdade é que tudo que a técnica nos deu foram brinquedos. O mais sofisticados que conseguimos é que esse que bota a gente no espaço e também é o mais caro. É um brinquedo que só dá para uns 30, 40 caras brincarem. E claro, tem uns bilionários querendo brincar disso. O que me faz pensar é que essa humanidade imaginária, além de ter uma tremenda infantilidade espiritual, não consegue tecer críticas sobre a sua história. História que, na maioria das vezes, é uma vergonha. O que há para ser celebrado no fato de que podemos falar numa live para 3, 4 mil pessoas por um aparelhinho que é produto de uma civilização que está comendo a Terra para fazer brinquedos? Só que a Terra é um organismo muito maior que nós, muito mais sábio e poderoso, e nós, seu brinquedo mais inútil. A Terra pode nos desligar tirando o nosso ar, não precisa nem fazer barulho. O combustível fóssil, do qual o mundo depende hoje, já deveria ter sido abandonado na década de 1990. Todos os relatórios da época diziam isso. De lá para cá, aumentou de maneira impressionante o tanto de coisas fabricadas a partir do petróleo. Temos, desde o fim de 1970, do início de 1980, informação sobre a destruição da camada de ozônio. Como é que você é avisado de que está furando o teto do céu e o máximo que consegue fazer é trocar de geladeira? Se nós propusermos para alguém que tem hoje 20, 30 anos, pôr em questão tudo isso, essa criatura pode falar: mas agora que chegou a minha vez, você vem me dizer que acabou a festa? Existe um desejo de que essa condição de consumo de vida se estenda por um tempo indeterminado, sem que a máquina de fazer coisas precise ser desligada. O sistema capitalista tem um poder tão grande de cooptação que qualquer porcaria que anuncia vira imediatamente uma mania. Estamos, todos nós, viciados no novo,
um carro novo, uma máquina nova, uma roupa nova, alguma coisa nova. Já disseram, mas a gente pode fazer um automóvel elétrico. Sem gasolina não será poluente, mas será tão caro, tão sofisticado, que se tornará um novo objeto de desejo. Nós sabemos que precisamos renunciar às coisas que estão estragando a vida no nosso planeta. O problema é que as pessoas querem renunciar a elas por outras coisas mais novas e bonitas. Será que teriam a coragem de simplesmente instalar um motor elétrico naquele carro que já existe? Por que fabricar mais 1 milhão de carros? Esse povo não deve conhecer a Havana, porque lá tem carro dos anos 1950, de 1947, de 1936, de não sei quando, e todo mundo se vira com eles. Ou só vamos renunciar quando não pudermos mais pegar o próximo brinquedo. Por outro lado, a ciência avançou tanto que as pessoas acham que não precisam mais morrer. A ciência, a medicina criaram uma extensão da vida com 1000 aparelhos, mas deixando de fora as escolhas das pessoas de viver dentro do ciclo da vida e da morte que a natureza proporciona. E assim, foram ampliando essa possibilidade de os humanos se proliferarem no planeta, ocupando-o de maneira incontrolável. Continuamos usando todos os artifícios da tecnologia, da ciência, para endossar a fantasia de que o mundo todo vai ter comida, todo mundo vai ter geladeira, todo mundo vai ter um leito hospitalar e todo mundo vai morrer mais tarde. As pessoas hoje querem nascer em hospitais e depois viver blindadas quanto à possibilidade de morrer. Isso é uma falsificação da vida. Se queremos mudar nossos hábitos de alimentação, podíamos pensar também em mudar nossos hábitos de nascer e morrer. Eu não sou eterno e não quero me eternizar. A ciência e a tecnologia acham que a humanidade não só pode incidir impunemente sobre o planeta, como será a última espécie sobrevivente e a única a decolar daqui quando tudo for pelo ralo. Então, pode ser que aqueles últimos que chegaram de outra galáxia para a festa na Terra sejam tão danosos que acabem com a festa de todo mundo e ainda se mandem para o espaço. Por isso digo que nós somos muito piores do que esse vírus que está demonizado como a praga que veio para comer o mundo. Somos nós a praga que veio para devorar o mundo. Alguns têm consciência disso e gritam desesperadamente. Chico Mendes, por exemplo, morreu gritando. Outro dia, uma autoridade pública aqui no Brasil disse sobre ele: quem é esse cara? Ou seja, o que o Chico fez sequer significa algo para um concidadão que ocupa de um lugar de liderança e privilégio em nossa sociedade e que tinha a obrigação de saber quem ele foi. Muitos já esqueceram quem foi Gandhi, muita gente nem sabe mais quem foi Martin Luther King. Por isso acho que aquele provérbio, uma andorinha só não faz verão, guarda um segredo muito interessante. Hoje, de manhã mesmo, me lembrei de uma frase do Gandhi, quando um jornalista inglês perguntou a ele, naqueles conflitos de libertação da Índia do Império Britânico: há gente demais no planeta. O senhor acha que a Terra pode atender a demanda de todos? Ele, que era sempre questionado pelo pensamento do Ocidente moderno, respondeu: a Terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades, mas se você quiser uma casa na praia, um apartamento na cidade, uma Mercedes, não tem para todo mundo. Eu sempre admirei a coerência do Gandhi e as ideias de simplicidade que pregava. Tem um livro de David Wallace Wells, A Terra Inabitável, publicado no Brasil em 2019, que demonstra que todas as tentativas do mundo de regular o consumo, a produção e a distribuição de mercadorias são insustentáveis. A conta não fecha. O capitalismo quer nos vender até a ideia de que nós podemos reproduzir a vida, que você pode inclusive reproduzir a natureza. A gente acaba com tudo e depois faz outro. A gente acaba com água doce e depois ganha um dinheirão desalinizando o mar. E se não for suficiente para todo mundo, a gente elimina uma parte da humanidade e deixa só os consumidores. Uma espécie de Big Brother governando o mundo ao gosto do capitalismo. Algumas pessoas sugerem que quem sabe viver no mundo são os ricos, que a pobreza é responsável pela destruição do meio ambiente. Essa afirmação, além de ser racista e classicista, é assassina, porque alguém que está no lugar do rico dizendo que os pobres, que são 80% da população mundial, estão destruindo o planeta, pode acabar sugerindo também que os pobres não precisam mais viver. A verdade é que nós não precisamos de nada que esse sistema pode nos oferecer, mas ele nos tira tudo o que temos. Quando o vereador aparece na sua comunidade dizendo que vai sanear, é preciso desconfiar, pois quando dizem isso, em geral, é conosco
conosco que querem desaparecer. Esse colonialismo está impregnado na cabeça do vereador, do prefeito, do governador, de tudo quanto é gente que tem status de apertar algum botão, de abrir algum botão. Esses caras continuam ao serviço da invasão. Milton Santos, que era uma estrela distinta no debate da globalização, dizia que ele tinha implicações na vida do cotidiano, na cultura, na organização do mundo do trabalho e, inclusive, na ideia de riqueza e pobreza, e colocava em questão o próprio paradigma do capitalismo. Sabia que um outro mundo não poderia ser a repetição deste, mas para muita gente, na epistemologia ocidental, a ideia de outro mundo é apenas um outro mundo capitalista consertado. Você pega este mundo, leva para a oficina, troca o chassi, o para-brisa, arruma o eixo e bota para rodar mais uma vez. O mundo velho e canalha fantasiada de novo. Definitivamente eu não estou a fim de contribuir para pagar essa conta. Para mim, não vale o conserto. Em Esferas da Insurreição, Sueli Ronick diz que o capitalismo sofreu uma transformação tão grande que virou um necrocapitalismo, que esse capitalismo nem precisa mais da materialidade das coisas, pode transformar tudo numa fantasia financeira e fazer de conta que o mundo está operante, ativo, mesmo quando tudo estiver entrando pelo cano. É uma distopia. Em vez de imaginar mundos, a gente os consome. Depois que comermos a Terra, vamos comer a Lua, Marte e outros planetas. A mesma dificuldade que muita gente tem em entender que a Terra é um organismo vivo, eu tenho em entender que o capitalismo é um ente com o qual podemos tratar. Ele não é um ente, mas um fenômeno que afeta a vida e o estado mental das pessoas no planeta inteiro. Não vejo como dialogar com isso. Eu estou interessado na caminhada que fazemos aqui, na busca de uma espécie de equilíbrio entre o nosso mover-se na Terra e a constante criação do mundo. Pois a criação do mundo não foi um evento como o Big Bang, mas é algo que acontece a cada momento, aqui e agora. O próprio evento geofísico da existência do planeta no cosmos é um evento ativo. Tudo o que pensamos que já existiu está acontecendo agora. Se as pessoas conseguirem acessar isso, poderão sentir que esse mundo que nós, de diferentes perspectivas, acreditamos que existe, segue em transformação. Não está inscrito em uma linha do tempo. Neste dia o mundo foi criado. Acredito que nossa ideia de tempo, nossa maneira de contá-lo e de enxergá-lo como uma flecha, sempre indo para algum lugar, está na base do nosso engano, na origem do nosso descolamento da vida. Nossos parentes Tucano, Desana, Baniwa contam histórias de um tempo antes do tempo. Essas narrativas, que são os plurais, os maias e os outros ameríndios também têm. São histórias de antes deste mundo existir e que, inclusive, aludem à sua duração. A proximidade com essas narrativas expande muito o nosso sentido de ser, nos tira o medo e também o preconceito contra os outros seres. Os outros seres estão junto conosco e a recriação do mundo é um evento possível o tempo inteiro. A experiência de estar dentro desse fluxo nos dá claramente o sentimento de que a pandemia não é a maior desgraça do planeta. Se ficarmos presos a uma concepção de mundo chapada, de mercadorias, de controle, de dominação, é claro que vamos morrer de medo. Mas experimente sair de dentro desse carro. Experimente ter uma visão cósmica com o mundo. Muita gente deve achar que só os pajés ou pessoas que já alcançaram alguma forma de transcendência podem ter essa experiência. Mas isso que chamam de ciência está aí constatando o tempo todo a relação da Terra com o sistema solar, entre galáxias. Convoquemos a experiência de estarmos harmonisamente habitando o cosmos. É possível experimentar isso na nossa vida cotidiana sem se render a todo esse terrorismo da modernidade. Muitos povos de diferentes matrizes culturais têm a compreensão de que nós e a Terra somos uma mesma entidade, respiramos e sonhamos com ela. Alguns atribuem a esse organismo as mesmas susceptibilidades do nosso corpo. Dizem que esse organismo está com febre. Faz sentido. Nós não somos constituídos de 2/3 de água e depois vem o material sólido, nossos ossos, músculos, a carcaça? Somos microcosmos do organismo Terra. Só precisamos nos lembrar disso. Até o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje. Desse tempo para cá, sobraram poucas humanidades espalhadas pelos planetas nessa condição de quase humanas. Como o mundo é todo desigual, acabou ficando gente de fora desse balaio civilizatório, pessoas que não estão engajadas no consumo planetário. Não se tornaram consumidores no sentido de se em tela. Eventualmente consomem alguma coisa do mundo industrial, mas não são dependentes disso para continuar existindo. Ainda há ilhas no planeta.
que se lembram o que estão fazendo aqui. Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta. E acredito que podem nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou você faz guerra contra a vida na Terra. O amanhã não está à venda. Parei de andar mundo afora, cancelei compromissos. Estou com a minha família na aldeia Krenak, no médio Rio Doce. Há quase um mês, nossa reserva indígena está isolada. Quem estava ausente regressou, e sabemos bem qual é o risco de receber pessoas de fora. Sabemos o perigo de ter contato com as pessoas assintomáticas. Estamos todos aqui e até agora não tivemos nenhuma ocorrência. A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita. E esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Como posso explicar a uma pessoa que está fechada há um mês no apartamento numa grande metrópole o que é o meu isolamento? Desculpem dizer isto, mas hoje já plantei milho, já plantei uma árvore. Faz algum tempo que nós, na aldeia Krenak, já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto. Está todo mundo parado. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, me perguntaram a minha opinião. E eu respondi: a minha sugestão é muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, em 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então um deles me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. Vivemos hoje essa experiência de isolamento social, como está sendo definido o confinamento, em que todas as pessoas têm de se recolher. Se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados da ruptura ou da extinção do sentido da nossa vida, hoje estamos todos diante da iminência de a Terra não suportar a nossa demanda. Assistimos a uma tragédia de gente morrendo em diferentes lugares do planeta, a ponto de, na Itália, corpos serem transportados para uma incineração em caminhões. Essa dor talvez ajude as pessoas a responder se somos de fato humanidade. Nós nos acostumamos com essa ideia, que foi naturalizada, mas ninguém presta atenção no verdadeiro sentido do que é ser humano. É como se estivéssemos várias crianças brincando por imaginar essa fantasia da infância. Continuassem a brincar por indeterminado tempo. Só viramos adultos, estamos devastando o planeta, cavando um fosso gigantesco de desigualdades entre povos e sociedades, de modo que há uma subhumanidade que vive numa grande miséria, sem chance de sair dela. E isso também foi naturalizado. O presidente da República disse outro dia que brasileiros mergulham no esgoto e não acontece nada. O que vemos nesse homem é o exercício da necropolítica, uma decisão de morte. É uma mentalidade doente que está dominando o mundo. E temos agora esse vírus, o organismo do planeta, respondendo a esse pensamento doentio dos humanos com um ataque à forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. Essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual é o preço. Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e o seu mundo artificial, seu modo de funcionamento, que entrou em crise. É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo. Há muita vida além da gente. Não fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário, desde pequenos aprendemos que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os humanos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra.
vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. Esta é a subhumanidade. Caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Existe então uma humanidade que integra um clube seleto que não aceita novos sócios. Em uma camada mais rústica e orgânica, uma subhumanidade que fica agarrada na terra. Eu não me sinto parte dessa humanidade, eu me sinto excluído dela. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos humanidade e nós alienamos desse organismo de que somos parte, a terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra. A terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações, que são os donos da grana. Agora, esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente, parece querer se divorciar da gente como humanidade que se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador, um aparelho para alimentação de oxigênio, senão ele morre. Quantas máquinas dessas vamos ter de fazer para 7 bilhões de pessoas no planeta? A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã como o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se mover, cria esse mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem, ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento, que pudesse fazer todos se sentir a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse. O que tento compartilhar é a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer, e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amamos, os idosos que são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata que não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida, mas também é uma banalização do poder da palavra, pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação, tanto de alguém em idade avançada como de seus filhos, netos e de todas as pessoas que têm afeto uns com os outros. Imagine se vou ficar em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados. Eles são o sentido de eu estar vivo. Se eles podem ser descartados, eu também posso. Governos burros acham que a economia não pode parar, mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. Coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. Michael Foucault tem uma obra fundamental, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que se morressem todas as pessoas que representam gastos, seriam ótimo.
Isso significa dizer, pode deixar morrer os que integram os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala, a pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está falando. Desde muito tempo, minha comunhão com tudo o que chama de natureza é uma experiência que não veio ser valorizada por muita gente que vive na cidade. Já vi pessoas ridicularizando. Ele conversa com a árvore, abraça a árvore, conversa com o rio, contempla a montanha. Como se isso fosse uma espécie de alienação. Essa é minha experiência de vida. Se é alienação, sou alienado. Há muito tempo não programo atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. Penso naqueles versos de Carlos Drummond de Andrade. Stop. A vida parou. Ou foi um automóvel? Essa é uma parada para valer. O ritmo de hoje não é o da semana passada, nem o do ano novo, do verão, de janeiro ou fevereiro. O mundo está numa suspensão. Eu não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos. É como um anzol nos puxando para a consciência. Um tranco para olharmos para o que realmente importa. Tem muita gente que suspendeu projetos e atividades. As pessoas acham que basta mudar o calendário. Quem está apenas adiando compromissos como se tudo fosse voltar ao normal está vivendo no passado. O futuro é aqui e agora. Não pode haver o ano que vem. Ninguém escapa, nem aquelas pessoas saindo de carros importados para mandar seus empregados a voltarem ao trabalho, como se fossem escravos. Se o vírus pegá-los, eles podem morrer igual a todos nós, com ou sem Land Rover. As cidades são sorvedores de energia. Se faltar eletricidade, as pessoas morrem, fechadas nos seus apartamentos, sem conseguir descer. Não tivemos capacidade crítica para pensar as consequências de uma crise sanitária nos grandes centros urbanos. É preciso confessar que tenho dó de quem vive nessas metrópoles. Muitas pessoas vivem sozinhas nesses centros. Deixamos de ser sociais porque estamos num local com mais de 2 milhões de pessoas. Em um artigo que li sobre a pandemia, o sociólogo italiano Domenico de Masi cita a obra profética A Peste, de Albert Camus. A peste pode vir e ir embora sem que o coração do homem seja modificado. Ele cita um trecho do romance que diz que o bácilo da peste não morre nem desaparece, nunca, que pode permanecer adormecido por décadas nos móveis e nas roupas que espera pacientemente nos quartos, nas adegas, nas malas e nos lenços e nos papéis, que talvez chegue o dia em que o infortúnio ou ligação aos homens, a peste acordará os seus ratos para mandá-los morrer numa cidade feliz. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Depois disso tudo, as pessoas não vão querer disputar de novo seu oxigênio com dezenas de colegas num espaço pequeno de trabalho. As mudanças já estão em gestação. Não faz sentido que, para trabalhar, uma mulher tenha que deixar os seus filhos com outra pessoa. Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como converter ao negacionismo e aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir nos devorando. Aí sim teremos provado que a humanidade é uma mentira. A vida não é útil. Neste momento, estamos sendo desafiados por uma espécie de erosão da vida. Os seres que são atravessados pela modernidade, a ciência, a atualização constante de novas tecnologias, também são consumidos por elas. Essa ideia me ocorre a cada passo que damos em direção ao progresso tecnológico, que estamos devorando alguma coisa por onde passamos. Aquela orientação de pisar suavemente na terra, de forma que, pouco depois da nossa passagem, não seja mais possível rastrear nossas pegadas, está se tornando impossível. Nossas marcas estão ficando cada vez mais profundas. E cada movimento que um de nós faz, todos fazemos. Foi-se a ideia de que cada um deixa sua pegada individual no mundo. Quando eu piso no chão, não é o meu rastro que fica, é o nosso. E é o rastro de uma humanidade desorientada, pisando fundo. Um nenenzinho no colo da mãe balança a perninha e afunda o chão. Porque esse neném, para circular no mundo que vivemos hoje, vai usar produtos de higiene, fraldas, tecidos, materiais que, em algum lugar, estão comendo a terra. Involuntariamente, ele já está predando o planeta. Eu ganhei uma plantinha maravilhosa que produz umas folhinhas que você pode colher, lavar, botar um azeite ou limão em cima e comer. Ela é cheia de proteínas, se chama moringa. Moringa oleifera.
Então, minha planta de moringa estava crescendo lá no quintal. E um dia, do meio para o final da tarde, as formigas a acharam. Quando eu olhei, não tinha mais nenhuma folha. Tinham comido todas, ficou só o talo. Aquilo me deu uma chateação com aquelas formigas, pois nós estamos fazendo a mesma coisa com o planeta. Do meio-dia para o fim da tarde, a gente termina de comê-lo. A ecologia nasceu da preocupação com o fato de que o que buscamos na natureza é finito, mas o nosso desejo é infinito. E, se o nosso desejo não tem limite, então vamos comer este planeta todo. A proposta de desacelerar nosso uso de recursos naturais pode sugerir a ideia de adiar o fim deste mundo, mas, em alguns lugares, esse fim já aconteceu. Ontem, hoje cedo, vai acontecer depois de amanhã. Alguém pode dizer, mas isso é muito apocalíptico, ele está apavorando a gente. Na verdade, estou dando notícias velhas. Inclusive nas religiões dos brancos há uma história de que, nos seus primórdios, essa humanidade se espalhou pelo planeta como uma praga. O Deus deles ficou muito bravo, pois estavam deixando o mundo muito sujo, e o destruiu como um dilúvio. Em seguida criou outro, novinho em folha, mas sua humanidade voltou a se comportar da mesma maneira caótica e predatória. Ou seja, na cosmovisão dos brancos também já houve um fim de mundo. Eles olham para nós com estranhamento quando falamos disso porque não têm memória. Nós estamos, devagarzinho, desaparecendo com os mundos que nossos ancestrais cultivaram, sem todo esse aparato que hoje consideramos indispensável. Os povos que vivem dentro da floresta sentem isso na pele. Veem sumir a mata, a abelha, o colibri, as formigas, a flora. Veem o ciclo das árvores mudar. Quando alguém sai para caçar, tem que andar dias para encontrar uma espécie que antes vivia ali, ao redor da aldeia, compartilhando com os humanos aquele lugar. O mundo ao redor deles está sumindo. Quem vive na cidade não experimenta isso com a mesma intensidade porque tudo parece ter uma existência automática. Você estende a mão e tem uma padaria, uma farmácia, um supermercado, um hospital. Na floresta não há substituição da vida. Ela flui e você, no fluxo, sente a sua pressão. Isso que chamam de natureza deveria ser a interação do nosso corpo com o entorno, em que a gente soubesse de onde vem o que comemos, para onde vai o ar que expiramos. Para além da ideia de eu sou a natureza, a consciência de estar vivo deveria nos atravessar de modo que fôssemos capazes de sentir que o rio, a floresta, o vento, as nuvens são o nosso espelho da vida. Eu tenho uma alegria muito grande de experimentar essa sensação e fico procurando comunicá-la. Mas também respeito o fato de que cada um tem a sua passagem por este mundo. Durante milhares de anos, em diferentes culturas, fomos induzidos a imaginar que os humanos podiam agir impunemente sobre o planeta e fomos reduzindo esse organismo maravilhoso a uma esfera composta de elementos que constituem o que chamamos de natureza, essa abstração. Construímos justificativas para incidir sobre o mundo como se fosse uma matéria plástica. Podemos fazê-lo ficar quadrado, plano, podemos esticá-lo, puxá-lo. Essa ideia também orienta a pesquisa científica, a engenharia, a arquitetura, a tecnologia. O modo de vida ocidental formatou o mundo como uma mercadoria e replica isso de maneira tão naturalizada que uma criança que cresce dentro dessa lógica vive isso como se fosse uma experiência total. As informações que ela recebe de como se constituir como pessoa e atuar na sociedade já seguem um roteiro pré-definido. Vai ser engenheira, arquiteta, médica, um sujeito habilitado para operar no mundo, para fazer guerra. Tudo já está configurado. Nesse mundo pronto e triste, eu não tenho nenhum interesse. Por mim, ele já podia ter acabado há muito tempo. Não faço questão de adiar seu fim. Acho gravíssimo as escolas continuarem ensinando a reproduzir esse sistema desigual e injusto. O que chamam de educação é, na verdade, uma ofensa à liberdade de pensamento. É tomar um ser humano que acabou de chegar aqui, chapá-lo de ideias e soltá-lo para destruir o mundo. Para mim, isso não é educação, mas uma fábrica de loucura que as pessoas insistem em manter.
Talvez essa parada por causa da pandemia faça muita gente repensar por que mandam seus filhos para um reduto chamado escola e o que acontece com eles lá. Os pais renunciaram a um direito que deveria ser inalienável, de transmitir o que aprenderam, a memória deles, para que a próxima geração possa existir no mundo com alguma herança, com algum sentimento de ancestralidade. Hoje, quem fala em ancestralidade é um místico, um pajé, uma mãe de santo, porque as pessoas de bem saíram de um MBA em algum lugar e não vão ficar falando esse tipo de coisa. São como os ciborgues que estão circulando por aí, inclusive administrando grandes grupos educacionais, universidades e toda essa superestrutura que o Ocidente ergueu para manter todo mundo encurralado. Outro dia fiz um comentário público de que a ideia de sustentabilidade era uma vaidade pessoal, e isso irritou muitas pessoas. Disseram que eu estava fazendo uma afirmação que desorganizava uma série de iniciativas que tinham como propósito educar as pessoas sobre o gasto excessivo de tudo. Eu concordo que precisamos nos educar sobre isso, mas não é inventando o mito da sustentabilidade que nós vamos avançar. Vamos apenas nos enganar mais uma vez, como quando inventamos as religiões. Tem gente que se sente muito confortável se contorcendo na yoga, ralando no caminho de Santiago ou rolando no Himalaia, achando que com isso está se elevando. Na verdade, isso é só uma fricção com uma paisagem, não tira ninguém do ponto morto. Trata-se de uma provocação acerca do egoísmo. Eu não vou me salvar sozinho de nada. Estamos todos enrascados. E quando eu percebo que sozinho não faço diferença, me abro para as outras perspectivas. É dessa afetação pelos outros que pode sair uma outra compreensão sobre a vida na Terra. Se você ainda vive a cultura de um povo que não perdeu a memória de fazer parte da natureza, você é herdeiro disso. Não precisa resgatá-la, mas se você passou por essa experiência urbana intensa, de virar um consumidor do planeta, a dificuldade de fazer o caminho de volta deve ser muito maior. Por isso acho que seria irresponsável ficar dizendo para as pessoas que se nós economizarmos água ou só comermos orgânico e andarmos de bicicleta, vamos diminuir a velocidade com que estamos comendo o mundo. Isso é uma mentira bem embalada. A própria ideia da certificação, dos testes que são feitos com os materiais que consumimos, desde a embalagem até o conteúdo, deveria ser posta em questão antes de a gente abrir a boca para dizer que existe qualquer coisa de sustentável neste mundo de mercadoria e consumo. Estamos transformando os oceanos em depósitos de lixo impossíveis de tratar, mas vocês certamente vão escutar um bioquímico ou um engenheiro espertalhão dizendo que tem uma startup que vai jogar um negócio na água, derreter o plástico e resolver tudo. Essa pilantragem orienta, inclusive, as escolhas de jovens que vão fazer especializações em universidades, na Alemanha, na Inglaterra ou em qualquer lugar e voltam ainda mais convencidos do erro. Voltam assim transbordantes de competência para persuadir os outros de que comer o mundo é uma ótima ideia. Enquanto as bases materiais da nossa vida cotidiana estão funcionando, operantes, a gente não se pergunta de onde vem o que consumimos. Na maioria do tempo, as pessoas mal respiram ou têm consciência do que põem na boca para comer. Apenas quando há um desastre, os indivíduos, desplugados das fontes de suprimentos, começam a sofrer e a se questionar. Quem sobrevive a uma grande catástrofe costuma pensar em mudar de vida porque teve uma breve experiência do que é, de fato, estar vivo. Existem muitos povos vivendo situação de perdas, de catástrofe, de guerra. Ouvir sobre como essas pessoas agem para sair de um trauma profundo, olhar ao redor de si e recomeçar sua jornada nisso que chamamos seguir vivendo pode ser instrutivo, mas não substitui a experiência. Estou há 2 anos vivendo na margem esquerda de um rio, junto com as outras famílias do meu povo, que do ponto de vista prático, tinham que ter sido removidas daqui, como que aconteceu com o pessoal de Brumadinho, de Bento Rodrigues e outros lugares. Os Krená não aceitaram ser retirados, quisemos ficar no lugar do flagelo. Ah, mas vocês não têm água, e daí? Ah, mas vocês não têm comida, e daí? Ah, mas vocês podem morrer, e daí? Sabemos que esse lugar foi profundamente afetado, virou um abismo, mas estamos dentro dele e não vamos sair. É uma questão que incomoda, mas é preciso estar nessa condição para poder produzir uma resposta em plena consciência. Consciência do corpo, da mente, consciência de ser o que se é e escolher ir além da experiência da sobrevivência.
Uma operação de resgate tem como intuito salvar o corpo que está sendo flagelado e levá-lo para outro lugar, onde será restaurado. Quem sabe, depois de uma reabilitação, ele pode até seguir operante na vida. Isso partindo da ideia de que a vida é útil, mas a vida não tem utilidade nenhuma. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela, mas isso é uma besteira. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, cresceu, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso é uma historinha ridícula. Por que insistimos em transformar a vida em uma coisa útil? Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não ficar barganhando a sobrevivência. Se continuarmos comendo o planeta, vamos todos sobreviver por só mais um dia. Eu tenho insistido com as pessoas, seja na minha aldeia, seja em qualquer lugar, que sobreviver já é uma negociação em torno da vida, que é um dom maravilhoso e não pode ser reduzido. Nós estamos em nossa relação com a vida, como um peixinho no imenso oceano, em maravilhosa fruição. Nunca vai ocorrer a um peixinho que o oceano tem que ser útil. O oceano é a vida, mas nós somos o tempo inteiro cobrados a fazer coisas úteis. É por isso que muita gente morre cedo, desiste dessa bobagem toda e vai embora. Uma vez me perguntaram, por que tantos jovens indígenas estão se suicidando? Porque eles estão achando a vida tão cretina e essa experiência aqui tão insalubre que estão preferindo ir para outro lugar. Eu sei que falar disso é doloroso. Muitas famílias perderam crianças, meninos, adolescentes, mas a gente não precisa ter medo de nada, nem disso. Viver a experiência de fruir a vida de verdade deveria ser a maravilha da existência. Alguém vai dizer, mas tem tanta gente que vive em dificuldade material, que tem que morar em lugares de miséria e violência. Porém, os lugares de miséria e violência fomos nós que criamos, não tem existência por si. Todas as guerras em curso por aí são produzidas por nós. Também não podemos ficar alimentando essa ideia de destino. Ah, aquele monte de gente sofreu, passou por aquela desgraceira toda, morreu, mas era o destino deles. Isso é uma sacanagem. Não é destino deles, nem meu, nem de ninguém. Nós estamos aqui para fruir a vida. E quanto mais consciência despertarmos sobre a existência e mais intensamente a experimentamos, sem autoenganação. Se você precisa sair correndo para uma igreja, para um ashram, para uma mesquita ou para um terreiro para se sentir em paz, preste atenção, porque isso pode ser um exercício, mas talvez não seja tudo o que você está esperando. As religiões, a política, as ideologias se prestam muito bem a emoldurar uma vida útil, mas quem está interessado em existência utilitária deve achar que esse mundo está ótimo, um tremendo shopping. Os grandes templos contemporâneos são shoppings, inclusive alguns são templos mesmo. Os povos originários ainda estão presentes neste mundo não porque foram excluídos, mas porque escaparam. É interessante lembrar disso. Em várias regiões do planeta, resistiram com toda a força e coragem para não serem completamente engolfados por este mundo utilitário. Os povos nativos resistiram a essa investida do branco porque sabem que ele está enganado e a maioria das vezes são tratados como os loucos. Escapar dessa captura, experimentar uma existência que não rendeu ao sentido utilitário da vida, cria um lugar de silêncio interior. Nas regiões que sofreram uma forte interferência utilitária da vida, essa experiência de silêncio foi prejudicada. Na invasão do Tibete, por exemplo, um povo originário que durante gerações experimentava um estado de atenção que cultivava o silêncio interior e permitia a fruição da vida, sofreu um atropelamento. Foram jogados no meio dessa bagunça do mundo, onde o silêncio fica o tempo inteiro sendo assaltado por urgências que parecem acontecer ao nosso redor. Esses eventos têm uma mesma consistência das tais pegadas que estamos imprimindo na Terra. O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. Eles escravizaram tanto os outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Não podem parar e experimentar a vida como um dom e o mundo como um lugar maravilhoso.
O mundo possível que a gente pode compartilhar não tem que ser um inferno. Pode ser bom. Eles ficam horrorizados com isso e dizem que somos preguiçosos, que não quisemos nos civilizar. Como se civilizar fosse um destino. Isso é uma religião lá deles, a religião da civilização. Mudam de repertório, mas repetem a dança e a coreografia é a mesma. É um pisar duro sobre a terra. A nossa é pisar leve, bem leve. Eu sempre olhei essas grandes cidades do mundo como um implante sobre o corpo da terra. Como se, não satisfeitos com a beleza dela, pudéssemos fazê-la diferente do que ela é. A gente deveria diminuir a investida sobre o seu corpo e respeitar suas integridades. Quando os índios falam a terra é a nossa mãe, os outros dizem, eles são tão poéticos, que imagem mais bonita. Isso não é poesia, é a nossa vida. Estamos colados no corpo da terra. Quando alguém fura, machuca ou arranha, desorganiza o nosso mundo. A cada indivíduo dessa civilização que veio para saquear o mundo indígena é um agente ativo dessa predação e estão crentes de que estão fazendo a coisa certa. Talvez o que incomode muitos brancos seja o fato de o povo indígena não admitir a propriedade privada como fundamento. É um princípio epistemológico. Os brancos saíram num tempo muito antigo do meio de nós. Conviveram com a gente e depois se esqueceram quem eram e foram viver de outro jeito. Eles se agarraram às suas invenções, ferramentas, ciências e tecnologia, se extraviaram e saíram predando o planeta. Então, quando a gente se reencontra, há uma espécie de ira por termos permanecido fiéis a um caminho aqui na Terra que eles não conseguiram manter. Acontece que a mudança do clima no planeta não deixa ninguém de fora. Então, mesmo que tardiamente está sendo despertada uma consciência de que os povos originários em diferentes lugares do mundo ainda guardam vivências preciosas que podem ser compartilhadas, eles também estão ameaçados. O que nos resta é viver as experiências, tanto a do desastre quanto a do silêncio. Às vezes, até queremos viver a experiência do silêncio, mas não a do desastre, pois é muito dolorosa. Nós, Krenak, decidimos que estamos dentro dos desastres. Ninguém precisa vir tirar a gente daqui. Vamos atravessar o deserto. Temos que atravessar. Ou toda vez que você vê um deserto, você sai correndo. Quando aparecer um deserto, o atravesse. Agradecimentos. Agradeço especialmente a Rita Carelli, fundamental para que este livro acontecesse, e a Isabel Stewart, pelo suporte ao meu trabalho de pesquisa. Sobre o autor, Ailton Krenak nasceu em 1953, na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. É um dos mais destacados líderes do movimento que surgiu durante o grande despertar dos povos indígenas no Brasil, que ocorreu a partir da década de 1970. Contribuiu também para a criação da União das Nações Indígenas, UNI. Ailton tem levado a cabo um vasto trabalho educativo e ambientalista, como jornalista e através de programas de vídeo e televisivos. A sua luta nas décadas de 1970 e 1980 foi determinante para a conquista do Capítulo dos Índios na Constituição de 1988, que passou a garantir, pelo menos no papel, os direitos indígenas à cultura autóctone e à terra.
É coautor da proposta da Unesco que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005 e é membro do seu comitê gestor. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e em 2016 foi-lhe atribuído o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Também é autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Companhia das Letras, 2019. Sobre este livro. Texto elaborado a partir da live de Ailton Krenak e Leandro Demore para The Intercept Brasil, 8 de abril de 2020. Fala de Ailton Krenak no evento Plante Rio, na Fundação Progresso, Rio de Janeiro, novembro de 2017, e entrevista a Amanda Massuela e Bruno Weiss, o tradutor do Pensamento Mágico. Cult, 4 de novembro de 2019. Sonhos para adiar o fim do mundo. Texto elaborado a partir de live no festival Na Janela, da Companhia de Letras com Ailton Krenak e Siddhartha Ribeiro, 24 de maio de 2020. E entrevista a Amanda Massuela e Bruno Weiss, o tradutor do Pensamento Mágico. Cult, 4 de novembro de 2019. A Máquina de Fazer Coisas. Texto elaborado a partir da live de Conversa Selvagem com Ailton Krenak e Marcelo Gleiser, 17 de abril de 2020. Entrevista a Fernanda Santana. Vida sustentável e a vaidade pessoal. Diz Ailton Krenak. Correio, 25 de janeiro de 2020. Live de Emicida com Ailton Krenak para o canal GNT, na Semana do Meio Ambiente, 6 de junho de 2020, e live com os jornalistas livres, 9 de junho de 2020. O Amanhã Não Está à Venda. Texto elaborado a partir de 3 entrevistas com Ailton Krenak, realizadas em abril de 2020. Berta Macaron, o modo de funcionamento da humanidade entrou em crise. Estado de Minas, 3 de abril de 2020. William Hellau, filho. Volta ao normal seria como se converter ao negacionismo e aceitar que a Terra é plana. O Globo, 6 de abril de 2020. Cristiana Martins. Não sou um pregador do apocalipse. Contra essa pandemia é preciso ter cuidado e depois coragem. Expresso, Lisboa, 7 de abril de 2020. Publicado em e-book pela Companhia de Letras em abril de 2020. A vida não é útil. Texto elaborado a partir de conversa. Como adiar o fim do mundo. O lugar, 18 de março de 2020. Live com jornalistas livres, 9 de junho de 2020. E entrevista a Fernanda Santana. Vida sustentável é vaidade pessoal. Diz Ailton Krenak. Correio, 25 de janeiro de 2020.